Fala Dev, beleza? O que a gente vai fazer nesse vídeo é basicamente o deploy de uma aplicação Node.js lá para dentro da AWS utilizando o Docker, beleza? Existem várias formas da gente fazer deploy em aplicações, se a gente vai utilizar, por exemplo, a parte de load balance, se a gente vai utilizar algum serviço, seja da AWS ou de qualquer outro servidor que já lida com a parte de Docker automaticamente, a parte de containerização. Tem também, você pode utilizar a parte do Kubernetes ou também do Swarm do Docker para conseguir fazer a parte de clusterização da sua aplicação. Existem várias formas de você, e não existe exatamente uma forma mais adequada. Claro que existe aquela melhor forma de você fazer dependendo do tipo de projeto que você está construindo. Nesse caso aqui, eu vou estar fazendo o deploy de uma aplicação simples em Node.js, beleza? Você vai conseguir fazer o deploy, por exemplo, de uma aplicação que conecta com um banco de dados, que tem ali uma fila, mas a gente não vai ver a parte, por exemplo, de fazer auto-scaling, né, que é escalar os nossos servidores à medida que os recursos vão necessitando, e também a parte de loading balance, de dividir o tráfego entre vários servidores e por aí vai, beleza? Por isso, a gente vai utilizar algumas ferramentas, e a que mais vai entrar em cena aqui é o Docker Machine, e a gente vai ver para que a gente utiliza essa ferramenta, beleza? Eu vou começar aqui criando um projeto, vou chamar de Node.js Deploy. Então, beleza, agora dentro aqui eu posso começar dando um yarn init y para ele criar meu package.json, e aqui eu já vou adicionar o Express, que vai ser o nosso servidor que a gente vai utilizar durante essa videoaula, beleza? Aí, aqui dentro, deixa eu abrir isso aqui no VS Code para ficar mais fácil a gente já visualizar. Beleza, deixa eu dar um zoom. Eu vou começar criando aqui um arquivo chamado index.js. Opa, acabei escrevendo errado aqui. E agora eu vou importar o Express. Vou definir a minha variável app, beleza? E agora eu vou dar um app.get na rota raiz, e aí eu vou retornar um res.send hello world, beleza? Simples assim. E aí um app.listen na porta 3000. Aqui poderia ser qualquer outra porta, tranquilo? Vou salvar aqui agora. Se eu acessar aqui o meu terminal e rodar um node index.js, a gente vai poder ver aqui que ele já está rodando a aplicação, e se eu acessar aqui no meu navegador, eu posso ver aqui que o Hello World já vem para cá, beleza? Deixa eu passar isso aqui para cima, a gente não vai utilizar por enquanto. Prontinho, deixa eu cancelar a aplicação. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar um script aqui dentro do meu package.json. Eu gosto sempre de fazer isso, chamado start, que roda simplesmente o comando node index.js. E aí, quando a gente for rodar a nossa aplicação a partir de agora, a gente roda yarn start, beleza? Sem problemas nenhum, nada muito complexo. O que a gente vai fazer agora é criar o nosso arquivo do Dockerfile. O Dockerfile é basicamente um arquivo que vai determinar como a nossa aplicação deve funcionar, como que ela deve se comportar quando a gente quiser iniciar um novo servidor com essa nossa aplicação rodando lá dentro. Então, nesse Dockerfile aqui, a gente já tem vídeo de Docker aí no canal do YouTube. Se você quer uma introdução do Docker, o que é Docker, o que é Docker Compose, a gente vai utilizar essas ferramentas aqui, beleza? Então, eu vou começar com uma máquina virtual, com um servidor rodando a versão Node na sua versão 10, e aqui eu vou passar a opção Alpine, que ele pega basicamente uma versão reduzida do Node, sem muitas instalações pré-configuradas, beleza? Aí eu vou definir o diretório onde que vai estar a minha aplicação, e aqui eu vou botar o diretório /user/app, e agora eu vou copiar o arquivo package.json que está aqui na minha raiz, e o arquivo yarn.lock, que é aqui armazeno o cache das minhas dependências, e vou colocar na rota app, né, dentro da pasta app, por isso que eu boto o ponto barra aqui dentro. Aí, agora dentro, eu vou rodar o comando yarn para ele instalar todas as dependências do meu projeto. Depois de ele terminar de rodar esse comando, aí eu vou dar um copy ponto barra ponto para ele copiar todos os arquivos que tem aqui na minha raiz lá para dentro, né? Todos os arquivos que restaram, que ainda não foram copiados, que não é o package.json e o yarn, vão ser copiados nesse momento. E aí a gente pode criar um arquivo chamado docker ignore, só para ele ignorar a pasta node modules e nunca copiar essa pasta, beleza? Show de bola. Agora o que eu vou fazer aqui é dar um expose 3000, porque eu estou utilizando a porta 3000, quero que essa porta esteja exposta. E aqui eu vou dar um cmd e eu vou passar o comando que eu quero executar, separado por vírgula, quando a nossa aplicação inicializar. Beleza, eu vou salvar isso aqui agora, e agora eu não vou nem rodar essa minha aplicação utilizando só o Docker, né, só o meu Dockerfile. Poderia fazer isso com o Docker Run,
normalmente, passar o nome da imagem, mas eu vou rodar minha aplicação utilizando o Docker Compose. Para isso, eu vou criar aqui um arquivo chamado dockercompose.yaml, beleza? E aqui dentro eu vou configurar mais ou menos como a minha aplicação deve funcionar. Então, dos meus serviços, o único serviço que eu tenho aqui é a minha própria aplicação. E aqui eu poderia ter Postgres, poderia ter Redis, poderia ter várias coisas rodando aqui dentro. Mas por enquanto eu só tenho a minha aplicação. Aí eu só preciso passar o build, indicando o ponto aqui para indicar a pasta raiz. Aí ele vai procurar por esse arquivo Dockerfile dentro da pasta, beleza? Quais portas eu quero fazer o redirecionamento. Então eu quero basicamente quando eu acessar o meu navegador na porta 3000, que ele acesse lá o meu Docker também na porta 3000. E aqui eu poderia, por exemplo, colocar, sei lá, 3001. E aí quando eu acessasse 3001 na minha máquina, ele ia acessar 3000 dentro do Docker. Show de bola. E agora a última coisa, o command yarn start, ou seja, ele vai executar esse comando aqui para inicializar a aplicação. Quando a gente está utilizando o Docker Compose, eu precisei fazer isso aqui, porque o Docker basicamente, quando a gente usa o Docker Compose, ele descarta esses dois comandos aqui, ele não vai executar isso aqui, beleza? Por isso a gente precisa disso aqui. Vou salvar agora, volto para o meu terminal e agora dentro da pasta Docker Compose up, e aqui eu posso passar um "-d" caso eu queira rodar em Detached Mode, né? Ou eu passo só um up e aí ele vai ficar com a aplicação rodando e quando eu dou um Ctrl C, ele cancela a aplicação. É isso que eu vou fazer agora porque eu não quero que ela fique rodando. Show de bola, ele já deu o node index.js aqui, já rodou o yarn, rodou tudo para mim. Se eu for lá no meu navegador novamente, a gente pode ver aqui que agora no localhost 3000 ele continua executando o Hello World. E isso aqui agora não está mais rodando na nossa máquina, isso aqui está rodando em um container do Docker. Eu posso ver isso basicamente vindo aqui na minha máquina e rodando Docker PS. A gente vai ver que a nossa aplicação já está rodando aqui, ó, Node.js deploy underline app, que é o nome do meu serviço, está fazendo redirecionamento de porta, está uptime já a 21 segundos e por aí vai, beleza? Agora que a gente já fez isso, o que a gente precisa fazer é configurar o nosso servidor na AWS, beleza? Para a gente conseguir configurar o nosso servidor na AWS, eu vou utilizar a CLI da AWS, né, a interface de linha de comando, que é basicamente um software que a gente utiliza para conseguir acessar os recursos da AWS aqui por dentro da nossa linha de comando. Então você pode vir aqui no Chrome, procurar por AWS CLI, aqui a gente tem o GitHub deles, e aí existem várias formas de você instalar o CLI baseado em qual sistema operacional você tá, beleza? É só seguir os passos aqui, e no macOS você pode utilizar o brew install AWS CLI, e se eu não me engano nos outros sistemas você pode utilizar o Python, tranquilo? Feito isso, você vai ter acesso à linha de comando da AWS. Se eu rodar só a AWS aqui, ou melhor, AWS Help, a gente vai poder ver todos os comandos que a gente tem acesso, tranquilo? Agora, basicamente, o que a gente precisa fazer? Acessar aqui o nosso console da AWS, então eu já deixei a aba aqui pronta. Esse aqui é o meu console, lá onde eu já criei a minha conta, tranquilo? E aí você vai precisar fazer o seguinte, aqui no terminal, rodar AWS Configure, tranquilo? Quando rodar o AWS Configure aqui, ele vai pedir 4 informações para você. E essas informações, a primeira delas, por exemplo, Access Key, você pode pegar aqui do seu usuário, My Security Credentials, beleza? Aguarda carregar aqui, você vem em chaves de acesso, e aqui você dá criar nova chave de acesso, beleza? Por enquanto aqui ele só está permitindo que eu tenha 2, mas porque essa chave de acesso aqui ela vai ter direto acesso ao seu usuário. Se você quer criar uma chave de acesso com mais segurança, controlar o que essa chave vai poder acessar ou não, a melhor forma é você utilizar o serviço YAML, né? Que é basicamente aí para a gente controlar os usuários, toda a parte de identidade aqui dentro do console da AWS. E aí que quando você criar um novo usuário, você vai receber o Access ID, o Access Secret, e quando ele pedir a região que você quer utilizar, aí você pode escolher. Você tem servidores em São Paulo para utilizar, você tem servidores na América do Norte Leste, América do Norte Oeste. Eu estou utilizando particularmente o US East 1, ou seja, América do Norte Leste 1, tranquilo? Mas você pode utilizar São Paulo caso você queira um ping menor, tranquilo? Então, feito isso, já com a AWS configurada aqui, o que a gente precisa fazer agora é criar um novo serviço, um novo servidor lá na AWS, no EC2, com a nossa aplicação rodando lá dentro. E para isso a gente vai utilizar um carinha chamado Docker Machine, beleza? Se eu procurar aqui Docker Machine no Google, a gente pode vir aqui em Docker Documentation e a gente vai ver aqui todos os passos para a gente conseguir instalar o Docker Machine dentro da nossa máquina, beleza? E assim que a gente instalar o Docker Machine,
a gente vai poder rodar aqui o comando docker machine-h e ver todas as coisas que a gente pode fazer. Para que a gente vai utilizar esse Docker Machine e por que a gente não está utilizando lá a própria interface do console da AWS? O Docker Machine, o que ele vai fazer para a gente é criar um servidor, seja na AWS, DigitalOcean, Microsoft Azure, ele consegue criar em qualquer um deles, beleza? Automaticamente, sem a gente precisar interagir muito. A gente só passa qual serviço a gente quer utilizar, ele vai criar o servidor para a gente, instalar o Docker dentro do servidor também para a gente, vai dar as permissões, todas as rotas que a gente precisa ter acesso lá dentro, e a gente consegue também rodar esses comandos, como por exemplo o docker compose up, diretamente lá dentro da nossa máquina do servidor. A gente não vai precisar acessar via SSH nem nada. Então, como é que a gente vai fazer, basicamente? Agora que eu já dei ali o AWS Configure e configurei, o Docker Machine já vai conseguir ter acesso à minha AWS. E aí eu posso simplesmente dar um Docker Machine, create. Aqui eu passo -- driver, porque ele tem vários drivers que ele pode utilizar, como eu falei, DigitalOcean, AWS, Azure e por aí vai. E aqui eu escrevo Amazon EC2, né, que é o serviço de cloud da Amazon. E aqui eu dou um nome para minha máquina. Eu já deixei uma máquina configurada chamada AWS 01, porque esse processo ele leva um tempinho para instalar, mas é só você rodar, vai pegar um café e aí continua o vídeo para conseguir assistir, beleza? Então, depois de rodar esse comando aqui, se eu acessar aqui o console da AWS, deixa eu acessar aqui de novo, e eu for aqui nos meus serviços no EC2, eu posso ver que ele já deixou uma máquina criada aqui para mim, ó. Running Instances. E aqui eu posso ver que a minha máquina chamada AWS 01 já está criada. Aqui é uma máquina limpa, beleza? Ela só está criada sem nada dentro, só com o que o Docker Machine instalou pra gente. E agora, depois da gente instalar, o que a gente vai precisar fazer aqui é basicamente conseguir rodar a nossa aplicação aqui dentro. Então, como que o Docker Machine vai conseguir fazer esse papel que o Docker Compose fez na nossa máquina, porém lá no servidor localizado na AWS? Basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é rodar o comando docker machine env e passar o nome do servidor que a gente criou. Isso aqui vai retornar uma série de comandos para definir algumas variáveis ambiente para a gente conseguir que o Docker Machine acesse lá o nosso servidor. Se a gente quiser facilitar esse trabalho e rodar isso aqui de uma forma mais rápida, eu posso copiar esse último comando aqui e ele já vai rodar para mim tudo, beleza? A partir desse momento que eu rodei esse comando aqui, eval docker machine env AWS 01, todo o comando que eu rodar do Docker a partir de agora não está mais na minha máquina. Eu posso inclusive fechar o Docker aqui, cancelar o Docker, que ele vai continuar funcionando. Porque todo o comando do Docker que eu rodo a partir de agora está rodando lá na minha máquina dentro da AWS, do EC2, beleza? E isso aqui é fantástico, porque eu posso simplesmente vir aqui, dar um Docker Compose up, e aqui eu vou rodar com o modo detached, para que ele consiga rodar sem eu precisar ficar com o terminal aberto, beleza? E agora, a partir desse momento, o Docker Compose ele vai estar construindo a nossa aplicação lá dentro da AWS e não na minha máquina. Isso é muito massa. A gente vai aguardar um pouquinho esse comando aqui finalizar para a gente conseguir testar. Show de bola, ele já criou. Se eu rodar aqui agora Docker PS, a gente vai poder ver que a gente tem um comando, né? Tem um servidor rodando na porta 3000 lá da nossa máquina. Beleza, Diego, e como é que eu testo isso praticamente se isso aqui está funcionando? Eu posso vir aqui na Amazon, beleza? Aqui dentro de Security Groups, beleza? Ele criou esse Security Group chamado Docker Machine automaticamente pra gente. Eu venho, clico em cima dele, venho em Inbound, só para eu conseguir habilitar que a porta 3000 tenha acesso, porque é nessa porta que a nossa aplicação está rodando. Eu venho aqui, dou um Edit, Add Rule, Custom TCP, posso deixar aqui, Custom TCP Rule, e boto a porta 3000 e aqui no Source eu coloco Anywhere, ou seja, qualquer pessoa pode acessar a porta 3000. Eu vou salvar isso aqui agora, beleza? A gente vem aqui novamente em Instance, eu vou copiar meu IPv4 público, beleza? Esse IPzinho que eu tenho aqui. E vou colocar a porta 3000 aqui no final. E agora eu posso ver que a minha aplicação já está rodando lá dentro da AWS. Olha que massa, a gente praticamente nem teve que acessar SSH, os nossos arquivos foram todos transmitidos automaticamente lá para dentro. Isso é bem bacana. Show de bola, então agora a nossa aplicação já está lá dentro. Mas como é que eu faço, por exemplo, para conseguir rodar várias aplicações lá dentro, certo? E, claro, cada uma com um domínio, certo? Eu não quero rodar todas as aplicações aqui com o IP e só trocar elas por porta. Eu quero que cada aplicação, por exemplo, funcione num subdomínio, por exemplo, api.rocketcity ou station.rocketcity
www.rocketcity ou só rocketcity.com.br, tudo dentro do mesmo servidor. E aí a gente vai utilizar um carinha chamado Traffic. O Traffic ele é basicamente um reverse proxy, que a gente chama, que é basicamente o cara que vai conseguir controlar, cara, esse domínio vai chamar essa porta, esse domínio aqui vai chamar essa outra porta, então ele vai conseguir controlar principalmente isso. Claro que ele tem várias outras funcionalidades, por exemplo, o Traffic vai controlar a parte de load balancing, caso a gente queira, para a gente conseguir, por exemplo, fazer com que se tenha 1000 acessos dentro do nosso servidor, melhor redirecionar 500 acessos para uma máquina e 500 acessos para outra, para não sobrecarregar, e assim por diante a gente consegue fazer várias configurações. Mas o que a gente vai utilizar o Traffic agora é mais ou menos como a gente utiliza o Nginx ou o Apache. É basicamente só para que um domínio entenda aonde que ele precisa, o que ele precisa chamar, tranquilo? Para isso eu já deixei um domínio chamando aqui esse servidor, redirecionado os DNS, né? O DNS eu não vou ensinar a redirecionar aqui, é algo um pouco mais básico, mas se você comprou um domínio, por exemplo, no registro.br, lá dentro tem os DNS, você tem que jogar para AWS e aí por diante, beleza? O nome do domínio que eu deixei configurado é nodejsdeploy.rocketcity.com.br, beleza? Se eu acessar isso aqui agora, ele não vai conseguir acessar nada, beleza? Só que se eu acessar isso aqui com a porta 3000, ele já vai estar acessando aqui o meu Hello World, porque os DNS já estão redirecionados. Mas o que eu quero fazer aqui com o Traffic é basicamente tirar essa porta 3000. Eu quero utilizar a porta 80. E quando a gente está utilizando o Node, é muito errado a gente vir aqui e redirecionar a porta 80 para 3000. Porque aí se a gente tiver uma outra aplicação rodando dentro desse mesmo servidor, a gente nunca vai conseguir usar as duas, a porta 80 e controlar subdomínios só com o Node. Por isso que é muito importante a gente utilizar esse reverse proxy, esse Traffic que eu falei para você, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é criar uma configuração de produção para o Docker Compose. Para isso eu vou criar um arquivo chamado Docker Production.yaml, beleza? E aqui eu posso sobrescrever algumas configurações desse meu serviço app aqui, para que essas configurações estejam disponíveis só para quando a gente rodar para produção. Claro, porque o Docker Compose eu posso utilizar ele também para desenvolvimento, para montar o meu ambiente de desenvolvimento e ter um ambiente igualitário entre todos os devs do meu time. Beleza? Agora aqui dentro do Docker Production, o que eu vou fazer aqui é dar um version 3, novamente a gente vai estar usando a terceira versão do Docker Compose, Services, e agora aqui no app, que é o mesmo app que eu tenho aqui, eu vou colocar algumas configurações a mais. Mas antes disso, eu vou inicializar um novo serviço e eu vou dar um nome para ele de Reverse Proxy, beleza? Aqui a imagem que eu vou estar utilizando aí é o Traffic, beleza? Aqui no command é o comando que eu quero usar para inicializar o Traffic. Basicamente eu vou passar apenas --api --docker.exposed by default igual a false. Esse docker.exposed by default igual a false é basicamente para ele evitar fazer uma autoconfiguração. Por padrão Traffic, se a gente não passar essa opção aqui, ele vai entender que todos os serviços que a gente está rodando dentro do nosso Docker Compose, a gente quer que tenha um domínio, a gente quer que tenha uma configuração basicamente automática, mas eu quero fazer isso na mão, porque pode ter serviço, por exemplo, que não necessariamente tenha um domínio para acessar. Pense, por exemplo, sei lá, um banco de dados. Às vezes você não quer permitir um acesso via algum domínio no banco de dados. Então, por isso que a gente está utilizando essa configuração. E aqui o API é basicamente para que o Traffic tenha uma API para a gente conseguir chamar ele e configurar ele de uma forma remota, beleza? Além daqui, eu vou passar uma opção chamada Ports. E aqui dentro desse ports, eu vou redirecionar a porta 80 do nosso servidor para a porta 80 do Traffic, beleza? E eu vou redirecionar também a porta 8080 do nosso servidor para a porta 8080 do Traffic. A gente já vai ver o que é essa porta 8080 aqui. A porta 80 aqui, a porta 80 normal, é claro a porta para a gente conseguir chamar o nosso servidor só pelo endereço sem passar porta nenhuma. E a porta 8080 a gente vai ver o que ela faz. Aqui daí eu vou passar uma opção chamada volumes, beleza? E aqui eu vou passar /var, /run, /docker.sock, /var, /run, /docker.sock. Isso aqui é só para que o Traffic fique sabendo do nosso Docker, beleza? Porque ele precisa ter acesso ao socket do Docker para fazer comunicação com ele, beleza? Agora a gente já terminou a configuração do Traffic e agora a gente vai configurar algumas coisinhas aqui na nossa aplicação, beleza? A única coisa que eu vou configurar nela, além do que ela já tem aqui dentro do Docker Compose, é labels, beleza? E essas labels aqui
é o que o Traffic vai utilizar para ele se localizar qual domínio que ele deve utilizar para cada serviço e etc. A primeira coisa que a gente tem que fazer para todo recurso que a gente quer utilizar um domínio nele é passar traffic.enabled igual a true, beleza? A partir desse momento ele vai entender que o Traffic tem que agir sobre esse serviço. E aí, simplesmente para eu passar que esse serviço aqui do meu app vai utilizar um domínio padrão, eu posso simplesmente passar traffic.frontend.rule igual host, dois pontos, e aqui eu coloco qual que é o domínio que essa minha aplicação vai utilizar. Nesse caso eu passo, por exemplo, node.js deploy.rocketcity.com.br. E a partir desse momento, toda vez que a gente acessar node.js deploy.rocketcity.com.br, ele vai chamar aquele meu servidor Node que está rodando dentro do container app, beleza? E aqui eu poderia ter vários e vários outros serviços ouvindo outros domínios sem problemas nenhum, tranquilo? Na mesma máquina. Vou salvar isso aqui agora, e agora a gente vai precisar subir o nosso servidor de novo. E como é que a gente faz isso? Basicamente, eu vou vir aqui, vou dar um docker compose -f, e agora por que o -f? O -f aqui é para que eu passe arquivos de configuração para ele manualmente, porque agora como eu tenho um arquivo docker compose e tenho também o docker compose aqui production, eu quero que ele leia o docker compose, depois ele pegue as configurações do docker production e se substitua dentro do docker compose. Então eu vou passar aqui docker compose, aí eu vou pegar o docker production, e aí eu vou dar um up passando o "-d aqui, e eu espero que agora ele consiga rodar a minha aplicação. Vou rodar aqui, eu ainda estou com o Docker Machine apontando lá para o meu servidor na AWS. A gente vai aguardar um pouquinho enquanto ele cria os servidores. Beleza, ele já criou os servidores. Se eu rodar aqui Docker PS, eu vou ver que agora, além do servidor da minha aplicação, que está aqui, né, o Node.js Deploy App, eu tenho também o Traffic rodando aqui dentro, que é o nosso Reverse Proxy. Beleza, agora com isso a gente vai vir aqui no Chrome. Eu vou vir nos meus Security Groups, novamente, porque eu preciso liberar a porta 80 e a 8080 para eu também acessar. Então eu vou vir aqui dar um Edit, vou remover essa porta 3000, que a gente não vai mais utilizar, e vou liberar a porta HTTP, ou seja, a porta 80. Aqui eu poderia usar HTTPS também, e o Traffic é muito fácil da gente configurar isso. E agora, só para a questão de teste, aqui eu vou botar Anywhere, né? Só para a questão da gente poder ver como o Traffic está funcionando por trás das cortinas, né? Eu vou configurar também aqui a porta 8080. O mais legal da gente configurar para essa porta 80 aqui é para a gente não liberar para todo mundo. Geralmente a gente configura só para um IP específico acessar essa porta, para que os usuários não acessem essa parte aqui do Traffic, beleza? Mas, como a gente está testando aqui, eu vou liberar de forma global, para que todos tenham acesso, para a gente conseguir acessar isso do navegador e por aí vai. Então, vou dar um save aqui. E agora, se eu acessar aqui a minha aplicação, node.js deploy.rocketcity.com.br, ele deu um errinho aqui, vamos ver o que está acontecendo. Voltando aqui no meu arquivo de configuração, eu acabei de ver que eu botei traffic.enabled, mas é apenas enable, beleza? Por isso que, claro, ele não conseguiu localizar o meu servidor. Agora eu vou salvar isso aqui agora, volto aqui para o meu serviço e vou rodar aquele comando do docker compose novamente. E agora a gente pode voltar aqui, node.js deploy.rocketcity.com.br, se eu acessar, tá lá o meu Hello World, então eu já tenho aqui uma máquina, né, com o domínio redirecionado para ela. E agora, aquela porta 8080 que eu tanto falei, que é um mistério, a gente pode acessar aqui, 8080, como eu liberei acesso para todo mundo, a gente vai conseguir acessar, e a gente tem basicamente um dashboard do Traffic. Isso aqui é o Traffic que construiu. Basicamente o que ele vai fazer para a gente é dar um painel para a gente visualizar todos os nossos serviços que estão rodando. Então aqui a gente pode ver que eu tenho um front-end rodando, né, aqui ele cria esse back-end automaticamente. São várias configurações que a gente consegue fazer com o Traffic. E o mais legal é que a gente consegue monitorar muita coisa aqui por dentro. A gente consegue monitorar, por exemplo, qual que é o response time padrão, geralmente, o geral, né? Então aqui minha aplicação está levando 2 milissegundos de response, qual que é o tamanho do meu código, quanto tempo que ela está uptime. Aqui eu consigo ver basicamente se está tendo uma demora demais no nosso response time. E aqui a gente consegue configurar várias outras coisas dentro do Traffic, porque ele tem acesso a uma gama de recursos do nosso servidor. E aqui, imagine que eu tenha, sei lá, 10 aplicações rodando aqui dentro, eu consigo ainda assim ter um relatório muito legal. Então, basicamente aí, a gente terminou o nosso vídeo, a gente viu como a gente constrói e
executa a parte do Docker dentro lá da nossa AWS para que a gente consiga fazer o deploy da nossa aplicação. E a partir desse momento que a gente vai tendo novas versões da nossa aplicação, a gente pode simplesmente vir aqui, editar o código e aí rodar o Docker Compose lá dentro da nossa máquina novamente, beleza? Sem esquecer de utilizar o Docker Machine para redirecionar aquelas variáveis ambiente para que a gente saiba quando está utilizando o Docker na nossa máquina ou dentro da AWS. Então, basicamente o vídeo vai ficando por aqui. Só para você não ficar também sem nortes, daí quando você termina de utilizar o Docker Machine lá dentro da máquina do seu servidor e você quer aí voltar para o Docker da sua máquina, você simplesmente roda aqui um evol, aqui coloca uma variável, Docker Machine env -u. E agora ele vai tirar, e a partir desse momento, todo o Docker que eu rode aqui, ele está se referenciando de novo à minha máquina, e ele para de se referenciar lá à máquina da AWS. E aí, se você quer voltar, é só rodar de novo aquele Docker Machine env AWS 01, ou o nome do seu servidor, que ele volta a referenciar para a AWS, beleza? Grande abraço, e não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí embaixo, se você tem outras sugestões de vídeos para uma série falando mais sobre DevOps, alguma coisa falando sobre AWS, Docker e tudo mais, se você tem interesse em aprender alguma coisa, não esquece de deixar um comentário aí embaixo, dá um curtir no vídeo que é muito importante para o YouTube distribuir, compartilha com seus amigos e grande abraço!